O Poatan tem o poder de ferrar Islam Makhachev, Ali Abdelaziz e sua tropa. É isso mesmo. E você fala, Islam Makhachev, Igor? Mas o Islam Makhachev é peso leve. Como é que o Poatan tem poder de ferrar o Makhachev? Calma que eu te explico. Eu vi um vídeo ontem no sexto round falando sobre... Ontem ou anteontem, falando sobre o porquê que o Makhachev tem tanta força. O vídeo é muito bom. Vou deixar na descrição. E isso me trouxe essa ideia. O Poatan pode acabar com a festa de todo mundo ali. Vou te explicar como. Antes de mais nada, se inscreve no canal. Cara, botãozinho aí embaixo. Inscrever-se, ativa o sininho do lado. E, cara, você vai gostar do canal, te garanto. O canal é um canal de MMA de fã pra fã. Não sou jornalista, comentarista de nada. O pessoal fica falando, nossa, Igor, você é um péssimo comentarista. Eu não sou nem comentarista, irmão. Eu sou um fã falando o que pensa. E vai ser um prazer ter outros fãs aqui comigo, debatendo esse assunto maravilhoso, desse esporte maravilhoso. Quem puder deixar o jab direto no joinha, me ajuda muito. Sem mais papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal. Então, olha, o Poatan tem poder. Tem o poder nas mãos dele, né? E você deve estar se perguntando como, né? Muito bem, eu vi um vídeo, como eu disse, lá no sexto round essa semana, ele falando do porquê que o Makhachev dá as cartas, né, com tanta frequência, né? E ele traz o assunto que não é, na verdade, um Makhachev, né? É o Ali Abdelaziz que dá as cartas, né? O Ali Abdelaziz, ele tem favoritos e ele age a favor desses favoritos, mesmo entre atletas que ele agencia, tá? Eu lembro de uma história que o Rafael dos Anjos contou no Connect Cash de que era pro Khabib ter enfrentado o Tony Ferguson na Cidade do México, né? E era uma luta, obviamente, o Tony Ferguson na época, gente, no auge, tá? Não é esse moribundo Tony Ferguson que nós estamos vendo aí nos últimos anos, não. É o Tony Ferguson, terror da divisão. Aterroriza o bicho papão. Tony Ferguson, bom de chão, bom em pé, agressivo, né? Enfim, aquela luta que marcou, desmarcou, um machucou, o outro machucou, enfim. Essa na Cidade do México era pra ter sido, desse evento na Cidade do México era pra ter sido o Khabib. E na época o Rafael dos Anjos era agenciado pelo Ali. E o Ali mexeu os pauzinhos, convenceu o Rafael dos Anjos a aceitar essa luta com o Tony Ferguson lá na Cidade do México. Pra quem não sabe, vai até ter evento na Cidade do México agora, essa semana que vem agora, né? E lá é uma altitude fodida, é difícil lutar lá e tal. E tirou, o que ele fez? Ele tirou o Khabib da roubada e colocou o Rafael dos Anjos, né? Então ele tem favoritos, né? O Ali Abdelaziz, mesmo entre os seus, né? E o que parece é que ele usa ali todo o portfólio de lutadores dele pra conseguir coisas ali pro Makhachev, né? E pra turma do Khabib, que é com quem ele é mais ligado, vamos dizer assim, o Ali. Muito bem. Teoricamente, então, o que ele poderia estar fazendo? Ele poderia estar usando o Ankalaev numa revanche com o Poatan como moeda de troca para a Semana Internacional da Luta, né? Essa teoria do Renato, e que faz todo sentido, tá? Perfeito sentido, né? Então ele fala assim pro Dana White, ô Dana, é o seguinte, você quer Topuria e Makhachev na Semana Internacional da Luta? Beleza. Mas aí eu não te dou isso, não te dou aquilo, não te dou aquilo. Enfim, vou dificultar em um monte de coisa. Agora, se você der o gate pro Makhachev num outro evento, eu tiro o Ankalaev de Abu Dhabi, que é onde ele quer lutar, e coloco ele contra o Poatan na Semana Internacional da Luta, né? Atende uma grande luta para esse evento, né? O Poatan é a maior estrela da companhia, e isso é muito importante, daqui a pouco nós vamos chegar lá, né? E, enfim, ele consegue tudo que ele quer. Ele consegue as duas comissões de luta, né? Porque o Gates também é atleta dele, consegue 2 atletas dele lutando pelo título, né? E, enfim, consegue atender o pedido do UFC, a demanda do UFC para ter uma luta grande na International Fight Week em junho, né? Então, cenário perfeito pro Ali. O problema, e aí entra o assunto central do vídeo, é que para tudo isso funcionar, o Ali tem que lembrar que ele agencia o Ankalaev, e não o Poatan. Ele agencia o Ankalaev, né? E aí, aqui já sai da teoria do Renato. Aqui agora é minha teoria. O Poatan tem o poder de ferrar todo mundo ali. Porque se o Poatan chega e fala, eu não vou lutar na Semana Internacional da Luta, fudeu. Todo o poder de barganha do Ali Abdelaziz vai pro caralho. Não é verdade? Ele perde toda aquela força dele de bastidor. E aí, pro Poatan, primeiro de tudo, que eu já acho que é uma boa o Poatan esperar mais. Eu acho que o Poatan precisava aí de uns 2 meses, descansando, entendeu? Agora ele tá em Londres lá, vai acompanhar o UFC. Usa o tempo agora de descanso pra viajar, pra descansar o corpo. E não camp, como ele fez na última luta, né? O camp, ele fica quieto. Quem tá falando é o fã Igor, né? O Poatan pode pensar totalmente diferente. O fã Igor. Então, ele vai dar um tempo de descanso pro corpo, ele vai ter um camp completo, sem estar na Austrália, em ambiente controlado, com temperatura controlada, e se tiver que lutar em Abu Dhabi, não tem problema, irmão. O Poatan tem recurso para chegar um mês antes, 1 mês e meio antes em Abu Dhabi, para se adaptar, entendeu? Para tudo.
pra tudo. Leva até cozinheira, porque a comida lá é diferente, leva cozinheira, irmão. Leva os temperos brasileiros, já faz um planejamento certo, entendeu? Não tem por que o Poatan ter pressa. Quem tem pressa é o Ankalaev, mesmo sendo campeão. E a gente tem que entender aqui o seguinte, quem tem força nessa história é o Poatan ainda. Apesar de ele não ter o cinturão mais, a grande luta do Ankalaev é a revanche. O Ankalaev vai lutar com quem na sequência? A luta do dinheiro pro Ankalaev, com participação em pay-per-view agora que ele é o campeão, é essa. Então o Poatan não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa nenhuma, irmão. Tranquilo. Pro UFC é muito importante que o Poatan seja o próximo da fila. Pra todo mundo é interessante. E aí, de quebra, ele pode todo mundo. Porque como eu disse, se o Ali Abdelaziz não tem esse poder de barganha, a história do Gate com o Makhachev vai pro ralo. Ele perde essa possibilidade de fazer tudo ser perfeito pra ele. E ele é poderoso? Claro que ele é poderoso, o Ali Abdelaziz. Ele tem um poder, ele é o empresário mais poderoso do mundo. Eu dou meu braço a torcer, ele é bom no que ele faz, ele tem o poder na mão dele. Agora, isso não significa que ele é Deus. Ele não é Deus, irmão. Ele vai ter ponto fraco na mesa de negociação. E o ponto fraco aqui é o Poatan. E nós temos que trazer os holofotes pra isso. Porque aí, cara, arrebenta tudo. E aí pode sobrar até pro Charles se dar bem. Porque se não for o Gate, se ele não tiver esse poder de barganha e não for o Gate, o adversário do Makhachev, o UFC pode oferecer o Charles como meio termo. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Ó, o Gate não dá, Makhachev. O Gate não dá. Mas se tu não quer o Topuria, vai o Charles. Pronto, meio termo. O Charles é o meio termo. O Charles está numa posição confortável de ser o meio termo entre o Topuria e o Gate. Então, assim, muito importante. E aí, pra deixar claro, né? O Ankalaev tuitou esses dias falando, vamos em agosto, Poatan, mas sem vaselina, né? Até virou motivo de piada entre os brasileiros, né? O Ankalaev quer o quê? Quer no seco, pô? Sem vaselina? Pô, os caras cheios de piada de quinta série lá no Twitter, zoando o cara, né? Mas eu acho que esse negócio de agosto foi pra despistar. Foi pra despistar, irmão. Qual o sentido dele sair de Abu Dhabi pra lutar em agosto? Num card solto de agosto? Talvez pra ter... Tipo assim, ele tem pressa, porque ele quer pegar o Poatan ainda, vamos dizer assim, combalido pela derrota, né? Sem tempo de descanso, mas agosto já dá um tempo de descanso razoável pro Poatan, cara. É uma data boa pro Poatan. Se for agosto, tá bom, porque ele perde esse poder de barganha da Semana Internacional da Luta, né? Mas eu acho que é pra despistar. Eu acho que no bastidor que tá sendo negociado é Poatan e Ankalaev em junho, final de junho, na Semana Internacional da Luta. E isso aí, esse tweet que o Ali Abdelaziz fez com a anuência do Ankalaev, o Ankalaev já falou isso, né, que ele não twitta nada sem autorização dele, foi pra fazer uma cortina de fumaça. O que ele quer é em junho. E o Poatan tem o poder de ferrar todo mundo. Só falar não. Ó, UFC, não tô pronto, meu corpo precisa de um descanso de pelo menos uns 2 meses, mais o tempo completo, tô pronto pra setembro, outubro, pode ser em Abu Dhabi. E Abu Dhabi é bom pro Poatan, porque o Poatan vai ganhar dinheiro pra caramba. Abu Dhabi é 0 imposto. É bom lutar em Abu Dhabi. É ruim, assim, esportivamente, porque é um lugar difícil, deserto, né, muita umidade, aquela coisa toda. Mas, financeiramente, é bom. Então, Poatan, o poder está em suas mãos pra ferrar Ali Abdelaziz. Tá contigo, Poatan. Rebenta com esses caras. Mas e aí, o que você acha dessa história? Você acha que o Poatan tem esse poder mesmo? Como é que você acha que vai se desenrolar essa história toda? Comenta aí que eu leio todos os comentários e quero saber o que você acha, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o jab direto no joinha, é muito importante. Sinaliza pro YouTube que o vídeo é bom, o YouTube entrega pra mais gente, o canal cresce, eu sou muito grato a todos vocês, beleza? Tamo junto, até amanhã pro UFC Londres, pós-luta do UFC Londres. Valeu, fui!